Olá, boa noite a todos. Gratidão. Mais um Fala Clarice. Junho chegou, gente. Nossa, tá passando tudo muito rápido, né? Enfim, só tenho que agradecer. E junho, mês do meio ambiente, a semana do meio ambiente na nossa região. E claro, a gente não poderia deixar passar batido, né? Fala Clarice também tem toda essa preocupação com o meio ambiente. E o nosso tema de hoje está bem interessante. E assim, quero mandar um beijo enorme para o Marcelo Rick, para a Egli, que agora eles fazem parte da família. Qual é a nossa família aqui? A família Programa Fala Clarice, né? Enfim, eu estou muito contente pela vinda deles. Eles vão estar fazendo a parte de reportagem, né? Vai ser muito legal, eu só tenho que agradecer. O programa está, assim, aos pouquinhos, né? Alcançando lugares que eu nem imaginava que ia chegar. Mas é muita gratidão, porque a gente se focou. Tem uma equipe aqui também que me dá todo um apoio. Um beijo grande a todos, né, da TV Com, a equipe do Fala Clarice também, a minha filhota que está sempre comigo, enfim, né? Gratidão primeiramente a Deus e a todos que apoiam esse projeto. E vocês, né, que têm dado toda essa audiência para a gente aí. Gratidão, viu? Mas vamos lá. O nosso tema de hoje é sobre o INMAR, Instituto Nova Maré. Nascido em Guarujá, Bruno Tacon é engenheiro ambiental especializado em sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade de Engenharia Industrial. Com quase 15 anos de experiência em gestão ambiental e implementação de sistema de gestão com viés sustentável. Trabalhou como auditor, líder em empresas multinacionais e em certificadora mundial. Liderou o setor de garantia da conformidade e sustentabilidade no Brasil da terceira maior empresa de óleo e gás do mundo. Hoje, presidente e fundador do Instituto Nova Maré, promove o desenvolvimento sustentável da Baixada Santista e o atingimento da Agenda 2030 da ONU. Seja bem-vindo ao Fala Clarice, Bruno! Oi, Clarice. Primeiramente, muito obrigado, né? Fico honrado pelo convite de poder falar um pouquinho sobre o Instituto Nova Maré e principalmente nessa semana tão importante, a Semana do Meio Ambiente, né? Está chegando aí no dia 5 de junho, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, poder falar desse tema, falar um pouquinho também sobre as nossas iniciativas, vai ser uma honra, um prazer estar aqui hoje. Então, muito obrigado. A honra é minha de te receber numa semana tão importante para o planeta, né, gente? A Semana do Meio Ambiente, ela a gente ser colocada como mundial, né? Eu penso da seguinte maneira, nós devemos muito ter esse olhar, se preocupar, porque assim, é o nosso futuro, né, gente? O futuro de tudo. Então eu quero aqui te agradecer por você estar no Fala Clarice, né? Deixando todo esse legado que é muito importante da questão do meio ambiente, a nossa natureza, toda uma situação que muitas pessoas às vezes não dão tanta atenção, né? Mas, gente, já imaginou se não existisse esses Brunos da vida, como que seria? Então, Bruno, sou muito grata por você estar aqui. Parabéns pelo teu trabalho, né? Nossa, incrível. E tão pertinho da gente, aqui no Guarujá. Olha, você é muito bem-vindo. Você é uma pessoa que, com certeza, inspira muito as pessoas. E eu gosto de trazer no Fala Clarice pessoas que trazem, que tem esse lema de inspirar, né? E você tem essa situação em você. Parabéns, viu? Tão jovem, então, né, com esse olhar. E vamos lá. O que te inspirou a estudar a área da sustentabilidade, Bruno? Eu gosto muito, acredito muito nesse conceito por trás da sustentabilidade. Por quê? Porque primeiro eu vejo que ela tem um lado meio egoísta da humanidade, né? Porque sustentabilidade é o quê? O ser humano é um cisco perto na Terra, a gente não vai se perpetuar, a gente não vai viver para sempre na Terra. Então, o que a sustentabilidade ela propõe? Ela propõe, na verdade, uma harmonia. Ela propõe que a gente entenda o ecossistema onde a gente está inserido e consiga trazer as nossas atividades, as nossas rotinas, as nossas intervenções humanas de uma forma harmônica com a natureza, e não só com a natureza, mas ela também olha para premissas como ser economicamente viável, ser socialmente aceito, além de também ser ecologicamente correto. Então, acho que eu gostei desse tema da sustentabilidade justamente para propagar essa ideia
de que o mundo não é só a economia, ele tem muitas variáveis que a gente precisa considerar. E eu sempre falo que, para mim, sustentabilidade é simplesmente uma gestão de risco ampla, onde a gente para de olhar só para a questão financeira, né, do impacto corporativo ou até mesmo no setor de políticas públicas, e a gente abre um pouquinho mais o leque, abre um pouquinho mais esse escopo e começa a olhar para questões sociais, questões ambientais. Então, a sustentabilidade ela é a minha paixão, digamos assim, justamente por ser tão abrangente, por a gente poder falar de uma pluralidade que é o ser humano, né? E justamente essas milhões de variáveis que é o que o Instituto Nova Maré se propõe a tentar trabalhar um pouquinho. Muito bom, muito importante, porque a amplitude que a sustentabilidade dá, né, você consegue acolher tantas coisas, né? Eu, particularmente, um pouquinho que eu analisei, quando você foi indicado para Fala Clarice, a gente faz um levantamento, começa a estudar um pouco. Eu confesso que eu preciso ter um olhar mais, assim, focado para o meio ambiente, né? Apesar da entidade que eu faço parte, da Associação Amigos da Vila Valença, nós fazemos parte do conselho, né, do CONDEMA, lá em São Vicente, né? E é bem interessante, que assim, são diversas pessoas na nossa entidade que, através da nossa entidade, nos representam nos conselhos, né? Então, a AVV, ela tem esse olhar, ela tem essa preocupação para o futuro, né? Isso é importante, como você mesmo falou, da amplitude, da maneira de acolher, da parte do social. Isso é muito bacana, viu, Bruno? Parabéns. Eu acho que, assim, quando eu fiz uma brincadeira que a gente precisa de muitos Brunos, é porque a gente precisa mesmo. Até porque, né, a gente está vendo aí que o homem, né, infelizmente, o homem, ele não tem limites e aí ele avança demais aonde não deveria, né? E aí, às vezes, a gente paga um preço muito grande por isso. Então, quando a gente consegue ter um entendimento até onde a gente pode chegar, respeitando a questão da natureza, o meio ambiente, eu acho que fica uma situação muito favorável para todos, né? E é isso que a gente quer. Um mundo melhor, com o meio ambiente favorável para todo mundo, esse verde, esse mar, tudo que a gente tem aqui na nossa Baixada Santista, né? Sim. Enfim, né? É bem bacana o teu projeto. Parabéns, viu? Vamos lá, Bruno. O que é IMAR? O que vem a ser o IMAR? Posso falar que é o amor da minha vida ou não? Eu imaginei que era alguma coisa nesse fins. Porque eu entendo que, pela maneira que você já começou a falar, a gente vê o brilho nos seus olhos, né? A sua dedicação. Mas eu queria que você deixasse aqui para o público do Fala Clarice, até para a gente poder estimular as pessoas em casa, né? A ter esse mesmo amor que você tem pela IMAR. Bom, é que o IMAR realmente ele participou de diversos momentos da minha vida, né? Foi uma construção ao longo dos anos. Eu cresci num sítio, né, em Guarujá, nasci no Guarujá, e eu acho que esse contato com a natureza que eu tive, tanto na parte mais rural, digamos assim, da vida, e esse contato também com o litoral, a praia, eu comecei a ver as interações desses ecossistemas e também como o homem interage com isso, né? Como o ser humano interage com isso. Então, a ideia de criar primeiro, foi o surgimento através de uma indignação, de você passar pelo mesmo problema várias vezes e não ter uma solução. Então, o Instituto Nova Maré é uma organização da sociedade civil, justamente tentando se organizar para resolver um problema da sociedade. E essa visão que eu tive dessa interação, desse contato com a natureza, de como funciona algumas questões, né, relacionadas ao turismo, à perpetuação de culturas ancestrais, como a cultura caiçara. Então, o Instituto Nova Maré nada mais é do que um movimento de mudança. É um grupo de profissionais que entendeu que o status quo não era favorável, não estava harmônico, e a gente propõe soluções, propõe medidas de políticas públicas, de fato, que tentam trazer um pouquinho a régua para cima no quesito desenvolvimento sustentável. E o que a gente se ampara? Primeiro, essa construção eu passei muito tempo ainda sem saber como fazer. Como fazer essa mudança que eu queria no mundo, né? Como fazer engajar, inspirar pessoas, né? Como a gente falou, trazer esse movimento para frente. E eu me pautei muito nesses objetivos globais, né, da Agenda 2030 da ONU.
Então, a gente tem os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que eles já mostram para a gente qual é a preocupação mundial, o que o mundo está olhando. E aí a gente simplesmente olha para esses problemas do mundo e tenta aplicar projetos dentro do nosso raio de influência. A gente delimitou esse raio de influência como a Baixada Santista, justamente para tentar fazer iniciativas aqui na Baixada Santista que ajudem a gente a atingir essas metas globais. Então a gente até internalizou, né, a gente chama de OIS, os Objetivos Internos de Sustentabilidade do Instituto Nova Maré, porque a gente fez uma transposição desses objetivos globais. Né? Por exemplo, lá estavam falando sobre erradicar a pobreza no mundo. A gente simplesmente coloca dentro do nosso raio de influência, no nosso escopo de atividade aqui na Baixada Santista, o que a gente se propõe a fazer para ajudar a atingir essa meta global. Então, o Instituto Nova Maré nada mais é do que uma organização da sociedade civil que se propõe a também pautar políticas públicas, né? Trazer uma ciência acessível e tentar trazer essa mudança fomentando o desenvolvimento sustentável. Nossa, que legal, né? Eu já estou apaixonada, viu? Já estou aqui me inteirando e é como você disse, inspira mesmo, viu, gente? Porque é por isso que os olhinhos dele que é incrível, brilham a todo momento que ele fala do IMAR, né? Isso é bem legal porque a gente precisa, né, estimular a criança, o adolescente, para ele ser um adulto, né, responsável com a natureza. Eu acho isso muito importante. Eu vejo, como eu acabei de falar da questão do conselho, no caso, estou falando de São Vicente, né, no qual a nossa entidade faz parte. Inclusive, quem nos representa lá é o Cláudio Amor Carmo, que é o meu irmão. E a gente percebe, né, a responsabilidade das pessoas. Mas eu também percebo que tem algumas pessoas que, às vezes, não compreendem o que realmente, às vezes, estão até fazendo ali. Eu acredito que deveria ter uma situação, não só ali, como em outros lugares também, que levantam essa bandeira do meio ambiente. Eu acredito que tinha que ter, assim, como se fosse um cursinho de capacitação, uma maneira de você aprimorar, colocar, assim, eu não estou fugindo a palavra, mas seria, o Bruno, que estudou para isso, tem esse olhar, além da vocação, o estudo, né? Eu acho que, assim, as palestras, a maneira de capacitar esses conselheiros realmente, porque nem sempre todos que estão ali dentro são militantes através de uma entidade focada só do meio ambiente. Até porque, assim, tem pessoas que têm curiosidade de entender como que funciona. Eu faço parte do terceiro setor há 27 anos que eu sou gestora social. Então, isso que eu estou querendo colocar, e não estou sabendo falar a palavra correta, é que tem pessoas que têm o interesse, têm a curiosidade, mas às vezes vai para o caminho errado. E ao invés de favorecer, eu acho que atrapalha o caminho correto. Não sei se você chegou a pegar o que eu estou querendo dizer, entendeu, Bruno? Então, assim, para a gente poder ter um resultado de verdade, para favorecer o nosso meio ambiente, tanto na Mata Atlântica quanto a questão do litoral, a nossa Baixada Santista, ela nos favorece esses dois lados, né? A gente tem a questão do litoral e tem a Mata Atlântica também ao nosso redor. Então, eu acho que, assim, eu tenho certeza que a gente precisa colocar pessoas que realmente vão desenvolver uma situação favorável. Para, de repente, não ficar uma coisa mascarada e a gente achar, está sendo feito. Não, eu acho que tem que ser feito com condição para a gente ver os resultados. Eu achei isso muito interessante, essa sua perspectiva, né, essa visão, porque é algo que a gente também internalizou no Instituto. Porque a gente, primeiro, entende que é um tema extremamente complexo que a gente está abordando, né? O ecossistema ele é muito complexo, Sim. Tem um monte de coisas que a gente precisa entender mais. Então, a gente fala que as decisões coletivas, elas deveriam ser pautadas em ciência. Porque quando a gente pauta uma decisão em ciência, quando você de fato fez uma pesquisa, você provou, ou melhor, você chegou a realmente fazer um estudo para chegar naquela conclusão, você está muito mais respaldado, né, para poder tomar essa decisão coletiva. E você evita que, às vezes, tomem decisões por viés ideológico ou por interesses próprios, que, às vezes, não necessariamente é uma decisão boa para o coletivo. Exato. É uma decisão boa para o indivíduo.
né? Então a gente está justamente tentando, né, trazer essa ideia de uma ciência acessível, de desconstruir que a ciência é chata, começar a colocar a ciência como parte da rotina das pessoas e principalmente para os mais jovens, né? A gente tem um programa chamado Jovem Cientista que é justamente para tentar trazer essa visão, essa percepção de que a ciência faz parte de tudo. Você carrega a ciência com você. Hoje todo mundo tem um celular na mão que ele é carregado de ciência ali, né? A gente não conseguiria ter essa tecnologia se a gente não tivesse diversos estudos, pesquisa e desenvolvimento para essas tecnologias. Então o que a gente propõe é justamente essa democratização da ciência, para que as pessoas elas percebam que realmente é necessário entender o que você está fazendo para realmente dar o próximo passo. Eu acho que assim, olha, por isso que é bom falar com quem compreende, né? Eu fiz tanto rodeio para chegar na palavra que ele realmente colocou. E é verdade, gente. É assim, por que eu falo isso? Eu percebo pelo meu caminhar, né? E eu mesma, propriamente, seria uma pessoa que iria participar dessa situação, dessa capacitação. Porque, às vezes, a gente não compreende exatamente o que é aquela situação. Mas a gente tem um desejo do coração, a gente está ali, vamos fazer uma caminhada na praia, vamos fazer um mutirão para limpar a praia, vamos fazer... Isso é importante? Claro que é. Mas o que é mais importante também é você entender o que você está fazendo ali, o porquê que você está fazendo. Tudo tem uma ciência, como você falou, um estudo, né? Eu acho que o estudo de campo é muito importante, é legal quando você consegue fazer isso. Eu dei o exemplo da limpeza de praia, mas tem N situações. É bacana, é importante? É. Mas, gente, tem que estudar, tem que se capacitar, tem que buscar. E, às vezes, através de palestras, já é um caminho da gente começar a ter um conhecimento, né? Eu vejo dessa maneira. E hoje a gente tem aí, né, as redes sociais, a gente tem a internet. Esta pandemia, esse momento, nos mostrou esse caminho que a gente também consegue, né? Hoje vai fazer parte das nossas vidas, eu acho que por um bom tempo. A gente não sai mais das redes sociais, né? Então, de repente, criar um mecanismo, alguma maneira, né? Talvez até já tenha, né? Mas vamos se fortalecer mais e estimular os jovens, sim. Porque eu acredito que isso já tem que vir de lá de trás, bem pequenininhos. O meu sobrinho neto estudou numa escola em São Vicente, no Verde que Te Quero Verde. Eles têm um trabalho lá incrível também, né? Hoje ele não estuda mais lá. Mas, nossa, como o trabalho deles eram maravilhosos. E detalhes, eles começavam a educação infantil com as criancinhas ali. Isso eu acho que é importante, né? A gente trazer essa situação para dentro das escolas também. Não sei, é só uma ideia, né, de uma professora aqui, porque eu também sou professora, mas eu acho que tudo está na base do estudo. Eu acho que é muito importante. Sem dúvida. Um dos focos nossos, né, principais é educação ambiental e a gente fala muito sobre transposição didática. Porque eu sou engenheiro e eu estou nesse meio há 15 anos, né? Então, às vezes eu uso linguagem, né, vícios de linguagem mesmo, que são muito da área técnica. E que se a gente for falar com um grande público, às vezes não fica compreensível, né? Então a gente tem essa parte de transposição didática dentro do Instituto, que é a Marcela Fiuza, a nossa responsável por essa frente, que é justamente essa ideia de tentar tornar esse conteúdo mais acessível, né? Da gente poder alcançar as pessoas e de fato se tornar entendível, né? Isso é importante, né? Porque para você poder ter esse acolhimento e ter esse grupo, tem que ser uma linguagem que seja transversal mesmo, né? Que seja facilitadora, né? E aos poucos essa pessoa vai se interessar, vai se envolver e vai entendendo esses termos técnicos, né? Que claro que são importantes também. Mas aos olhos dos leigos tem que ser de alguma maneira que você atraia, que você consiga estimular aquela pessoa a estar ali e desenvolver uma situação sustentável, né? Que realmente venha ser um benefício para o nosso planeta, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que é a parte mais interessante. Mas, nossa, que delícia poder falar com você. E o que é bem interessante é ver da maneira que você coloca, né? A gente vê que você é jovem, né? E começou jovem, e é jovem ainda, claro, né? E tem todo esse estudo. Eu acho que assim, gente, os jovens, eles precisam realmente não desistir deles. Porque não podemos desistir da gente. Mas o jovem é a nossa esperança para tudo, né? A gente está num momento muito delicado no mundo, mas não desistam, vamos estudar, vamos buscar, vamos se capacitar. Eu tenho certeza que eu ainda vou ter o prazer de trazer muitos Brunos aqui,
e com projetos maravilhosos. Eu amo o terceiro setor. Quando eu vejo entidades com esse perfil, com essa responsabilidade, e uma responsabilidade como tem o IMAR, que é uma responsabilidade para o planeta, nossa, eu fico muito orgulhosa mesmo, de verdade. Eu acho que o terceiro setor também nos proporciona isso, né? Independente da bandeira que a gente estiver levantando, quando a gente foca, a gente está aqui para ajudar de alguma maneira. E vocês estão de parabéns, que essa maneira que vocês abordam, que vocês estão fazendo esse trabalho aí, nesse coletivo, o meio ambiente só pode agradecer. Então, estou muito contente de você estar aqui na semana que abre, né, a Semana do Meio Ambiente, aqui na nossa Baixada Santista. Legal, Bruno. Parabéns, viu? E eu fico muito feliz com a sua validação, de verdade. Que legal. Mas vamos lá. Dentro do SGS, Sistema de Gestão Sustentáveis, quais são as pautas que gerenciam o IMAR atualmente? Ótimo. Isso é interessante porque, né, eu venho da iniciativa privada e eu vi no terceiro setor uma grande ferramenta de transformação. E justamente porque é a vontade da sociedade. A gente está simplesmente organizando a sociedade em prol do objetivo. E esse sistema de gestão, né, eu vim dessa frente de garantia de conformidade, sistema de gestão, né, de modelos de gestão, a minha ideia é tentar colocar no Instituto um modelo de sistema de gestão, né, um sistema de gestão totalmente voltado para o terceiro setor. Então, a gente está construindo, né, um case nosso, né, uma iniciativa nossa, tentar construir esse sistema de gestão voltado, né, totalmente focado no terceiro setor, e ele traz algumas premissas. Né? Por quê? Para a gente falar sobre sustentabilidade, a primeira coisa que a gente faz é um estudo de materialidade. A gente identifica o que é material, o que é prioridade dentro de uma organização. E quando a gente está falando sobre o terceiro setor, a gente naturalmente está olhando para um escopo um pouco maior. Então, a gente está olhando, por exemplo, para uma cidade, para um ecossistema. E para fazer um estudo de materialidade num ecossistema ou numa cidade é extremamente complexo, porque imagina a quantidade de coisas que você precisa identificar, priorizar, saber o que é de fato material para você trabalhar. E o que a gente fez? A gente tem uma metodologia, que a gente chamou de metodologia IMAR, que ela simplifica esse estudo de materialidade, porque a gente dá 3 áreas de foco para esse estudo. Então, a primeira coisa que a gente olha para a compreensão ecossistêmica é você, de fato, entender o cenário onde você está envolvido, né? Está imerso. A gente está até agora dentro daquela transposição didática que eu falei, a gente está começando a migrar os nossos documentos e frentes que a gente fala sobre meio ambiente dentro do Instituto para não meio ambiente, mas o ambiente em que vivemos. Porque essa compreensão ecossistêmica, ela justamente se dá no entendimento de que o meio ambiente não está lá, a floresta não está lá, o ambiente é aqui. Nós estamos nesse meio ambiente, nós fazemos parte desse meio ambiente. Então, o próximo passo é justamente a segunda etapa é justamente onde faz a interação do homem com a natureza, que a gente chama de potencialização socioeconômica. Quando a gente identifica aonde a gente está, qual é o ecossistema que a gente vive, e a gente entende que o ser humano ele tem uma característica natural de transformação. A gente cria, a gente constrói coisas, a gente nunca vai parar de fazer isso. Mas como fazer isso de uma maneira harmônica? E aí, quando a gente identifica, de fato, o ecossistema que a gente vive, por exemplo, o ecossistema litorâneo, que a gente tem belezas naturais, que a gente tem diversas florestas, que a gente tem muita vida, muita biodiversidade, o que é o mais atrativo? O turismo. A gente quer que as pessoas venham visitar a gente, só que tipo de pessoa? Não que tipo de pessoa, mas qual é o motivo, a motivação dela vir para cá? Então, a gente começou a olhar para essa potencialização socioeconômica com o turismo muito forte, uma potência, né, econômica aqui para a região. Então a gente começou a olhar para o turismo responsável, começar a mudar o formato de economia que a gente fazia, justamente para trazer mais esse viés social, esse viés mais harmônico com a natureza. E também, dentro desse mesmo contexto da potencialização socioeconômica, a gente tem a ciência acessível, porque são as duas frentes que a gente tem que não envolvem uma transformação absurda, que é o conhecimento e a vontade de conhecer o novo. Então a gente tem, digamos, uma experiência, né, a gente quer trazer as pessoas para uma experiência de conhecer não só nossas belezas naturais, mas as nossas pessoas, as nossas culturas, a nossa rotina. E aí a gente entra no último fator, que é a valorização histórica, a contextualização histórica. E a gente promove muito a cultura caiçara, justamente por quê? Porque é uma cultura que já fez tudo isso que a gente falou. A gente às vezes está querendo criar uma coisa nova, uma nova forma de vida, só que a gente esquece que existiram povos que já estavam em harmonia com a natureza. Então, como aprender com isso? Como entender essa cultura? Como trazer isso de volta? Como modernizar isso?
Porque, obviamente, hoje a gente não vai conseguir abrir mão da tecnologia e do nosso conforto. Então, como fazer com que esse estilo de cultura, de vida, né, esse estilo de vida que já compreendia o ecossistema, que estava em harmonia com ele, só que agora num formato novo, num formato mais moderno. E é justamente esse é o nosso maior desafio aí dentro do sistema de gestão sustentável do Instituto Nova Maré. Nossa, que brilhante. Eu gosto muito da palavra caiçara, né? Porque nós somos caiçara, não tem como, nós somos denominados caiçara. Isso que você disse com muita propriedade, é uma questão da gente valorizar o que já existia, né? E é a questão de moldar aos novos momentos, ao novo olhar, né? E o turismo, né? A gente aqui, existe uma invasão na Baixada Santista na questão dos turistas, né? Mas da maneira que você está colocando e ter esse olhar e essa responsabilidade de conseguir fazer essas duas situações, né? Você abraçar e acolher o turismo e você demonstrar o que existe através da natureza. Eu acho que é brilhante, eu tenho certeza que daria um resultado tudaço, porque, veja bem, né, as nossas ilhas, tantas coisas que tem maravilhosas na nossa região, então, assim, eu já fiquei só fã de carteirinha, hein? Eu quero, assim, de alguma maneira, quando tiver oportunidade, porque o Fala Clarice, agora a gente está fazendo coberturas externas também, e assim, a gente se coloca à disposição, porque essas coisas têm que ser mostradas, as pessoas têm que entender como que funciona. E quando você tiver alguma ação, alguma situação, entre em contato com a nossa equipe, aqui da própria TV Com mesmo, vai ser um prazer a gente poder estar dando essa cobertura e incentivar, né, principalmente o nosso povo caiçara, tá bom, gente? Nossa, a gente vai para o intervalo porque tá uma delícia aqui. Olha, eu pensei que ia ter mais dificuldade, eu confesso para vocês, viu? E tá muito bom poder estar conversando sobre o mar, aqui tá uma delícia mesmo. A gente vai tomar uma aguinha e a gente já volta. Olá, estamos aqui no projeto da Tia Egli. Nossa, hoje aqui foi, gente, babado, viu? Foi maravilhoso. Estou aqui agora dentro do equipamento da sala de costura. Olha que tudo! Gente, Egli, você é merecedora de tudo isso. Esses sonhos que você está alcançando, né? Que você ajuda tantas pessoas. Eu estou muito feliz. O Fala Clarice está fazendo a cobertura desse dia aqui. E assim, a gente tem que agradecer muito a Deus. Dentro do terceiro setor é uma batalha constante para a gente construir e conquistar. E eu tenho certeza que a Egli conquistou, mas foi com muita luta. E olha, tá lindo aqui. Quando começar, você já imaginou? Olha, conta pra gente, como surgiu essa ideia, como que foi, quem ajudou você a chegar nesse sonho? Bom, a ideia surgiu desde o tempo da dona Sônia Chiro, que inclusive leva o nome dessa sala, né, que era uma mulher, um homem trans que me ensinou a postura do profissionalismo e da educação e da questão do não preconceito. E aí essa ideia surge no momento que a gente precisa ter os pais das crianças que a gente atende com uma profissão. E aí a parceria mágica do Rotary, que já é nossos parceiros na questão da educação, nos montou uma sala de leitura e hoje nós temos essa oportunidade. É o lema do Rotary, dar a vara e ter nos ensinado a pescar. E esse hoje é o lema, junto da Prefeitura Municipal de Santos, que é o nosso parceiro que nos ensina a fazer políticas afirmativas. Buscamos as parcerias e mostramos as realizações. Essa sala é uma sala de costura, a gente vai poder também ter as salas de impressão, a gente vai dar oportunidade para as mulheres. E eu quero te falar que é uma honra imensa te receber aqui. Eu acho que esse é um novo momento do projeto Tia Egli, de poder transpor, né? Muitas pessoas ouvem falar do trabalho da Tia Egli, mas eu tenho junto de você hoje a possibilidade de mostrar o que é o projeto Tia Egli. Então, estou muito feliz com a tua visita aqui, nessa segunda grande realização do projeto Tia Egli. Muito obrigado, Clarice, pela tua presença, muito obrigado por essa oportunidade. E Fala Clarice, para mim hoje é uma bandeira, é uma janela, é uma vitrine para a gente mostrar o que a gente faz com tanta coletividade. Muito obrigada. Nossa, fiquei feliz também, afinal acabei de ser homenageada, porque essa mulher é uma mulher que muito me inspira, a garra dela.
E assim, aproveitando, e já vamos, gente, ler a boa notícia. Quero aqui, diante do meu público, né, muita gratidão, porque o sucesso do Fala Clarice está maravilhoso. O terceiro setor que eu amo, a gente está conseguindo abordar tantas coisas boas. A Ellen vai fazer parte de tudo isso. Fiz um convite a ela, porque ela vai ter um quadro dentro do programa do Fala Clarice. Então imagine essas duas mulheres guerreiras que, assim, somos determinadas, focadas em prol de ajudar o próximo. Nós vamos estar juntas no Fala Clarice. Eu achei lindo essa ideia, obrigada por você ter aceitado. Enfim, gente, beijo no coração. Parabéns por hoje, Egri, tá linda essa sala e que Deus abençoe a todos que colaboraram por esse momento. Você é merecedora dele. Muito obrigado. E é isso, gente. Agora, o que a gente for fazer aqui e o que as outras entidades fizerem vai ser divulgado no Fala Clarice, um programa que leva a realidade de uma forma sincera, com solidariedade e respeito ao trabalho ao próximo. Tamo junto. Muito obrigada. Gratidão e não percam a estreia do quadro da Tia Egri. As dores eram muito fortes, eram dores assim absurdas que se pudesse arrancar o braço eu arrancaria. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de fazer tudo. Até para tomar um copo de água era muito difícil. Nem isso a gente consegue fazer. Eu estou com chikungunya, ele está com mais de 8 meses. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. A pandemia do novo coronavírus é o assunto do momento. Diariamente, nos encontramos em meio a um bombardeio de informações e opiniões. É natural que você se sinta angustiado. Por isso, limite o tempo que você e sua família passam lendo ou assistindo notícias. Lembre-se de praticar atividades que são boas para o corpo e a mente, como fazer pequenas pausas durante o trabalho, se exercitar, escutar música, manter uma alimentação saudável. Evite o consumo de tabaco, álcool ou outras drogas. Isso pode comprometer seu bem-estar mental e físico. Proteja-se e apoie os demais. Mantenha contato com seus familiares, seus vizinhos ou quem mais precisar de assistência em sua comunidade. Uma comunidade unida cria laços solidários para enfrentar a Covid-19. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial, no nosso Instagram, @tvcom.santos, no nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom e no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TV Com, interagindo com você. Para destruir o coronavírus, a gente tem que usar máscara, lavar as mãos, evitar sair de casa. Escolhi família e fé. A família é aquilo que nos dá apoio, ajuda, carinho. E a fé tem que ter muita fé para esse vírus ir logo embora. Essa é uma campanha da LBV. Eu ajudo a mudar. E você? Voltamos, foi bem rapidinho, foi só para tomar uma aguinha mesmo, porque o papo tá uma delícia. Gente, muito bom, viu? Acompanhem pelas redes sociais o Projeto Imar, que vocês vão ficar encantados como eu estou aqui, viu? Eu tenho certeza disso. E hoje está sendo o primeiro momento deles com a gente no Fala Clarice, mas como eu já me apaixonei, com certeza irei lá, vamos deixar eles mais, assim, sem a gente, porque a gente vai estar ali tentando acompanhar, tentando ver a possibilidade também de colaborar de alguma maneira. Bruno, a gente vai estar sempre próximo de você, viu? Porque, com certeza, é uma situação que
vale muito a pena, né? E a gente poder ali, a gente tem um projeto dentro da nossa entidade lá, que é as gotinhas solidárias, né? Então a gente coloca que de gotinha em gotinhas a gente faz um mar de solidariedade. Então eu tenho certeza que no IMAR, pela paixão que você fala, da maneira que você aborda, deve ser mais ou menos isso também, né? Eu acho que quanto mais pessoas você ir agrupando para esta causa, para militar, isso deve ser incrível para você, né? Olha, eu sempre, já me perguntaram qual é a maior motivação que eu tenho para continuar com o IMAR e eu falo que é a equipe que a gente formou. Que legal. Porque se você fala da minha paixão, da minha vontade, é que você não conhece a equipe do Instituto. Porque que legal. Eles fazem tudo com muito amor e assim, são profissionais, já são formados, têm muita experiência e se entregam como crianças para esse projeto. Mas é por isso que dá certo, né? Porque as pessoas, quando se jogam de verdade, se focam e amam o que faz, gente, o resultado é brilhante. É por isso que está mais do que explicado, a independência de vocês têm essa condição de poder estar ali desenvolvendo tantas coisas boas. Parabéns, viu? Muito obrigado. Mas vamos lá. O que seria o projeto Mundo Sustentável, Ilha dos Arvoredos? Menina dos nossos olhos. Ah, então, caramba! Exatamente. Fala um pouquinho dela. O projeto Mundo Sustentável nada mais é do que um plano de manejo da Ilha dos Arvoredos, né? A gente, da mesma forma que a gente fez todo esse estudo na Baixada Santista, em Guarujá, a gente fez esse estudo para a ilha. E por que a ilha? A ilha ela é um grande símbolo de sustentabilidade, né? Ela foi desenvolvida em 1950, projetada em 1950 para ser uma ilha autossustentável e a gente, né, tem um legado histórico do Fernando Eduardo Lee, que foi o idealizador dessa ilha, né, que transformou uma rocha num ecossistema complexo e com obras tanto artísticas quanto voltadas para a engenharia, extremamente funcionais e totalmente em harmonia com aquele ecossistema que ele tinha. Então, é um grande símbolo de sustentabilidade que a gente tem e o que a gente está propondo agora dentro do projeto Mundo Sustentável é convidar as pessoas a abrir esse baú de conhecimento. Né, convidar as pessoas a visitar a Ilha dos Arvoredos e ver que realmente é possível. A sustentabilidade ela não é uma utopia, ela é algo que é possível, que em 1950, sem a internet, a gente já conseguiu um grande resultado voltado para a sustentabilidade. Então imagina com todo esse acesso que a gente tem hoje, com essa informação que a gente tem hoje, o que a gente não conseguiria construir se a gente tivesse focado nisso. Então é a nossa bandeira, né? O projeto Mundo Sustentável e a Ilha dos Arvoredos é a nossa bandeira, é o nosso palco para a gente justamente mostrar para o mundo que é possível fazer diferente. E dentro desse projeto, né, que tem 8 áreas de atuação, a gente tem a parte de ciência acessível também, manejo biológico, a parte de manutenção desse legado, a gente tem também o ecoturismo como uma área de atuação. Então a gente quer, de fato, montar modelos de visitação para a ilha voltado para esse ecoturismo e como a gente coloca dentro do nosso direcionamento estratégico o turismo responsável como um grande potencializador socioeconômico, na ilha não tem como ser diferente, né? Ela é, na verdade, o nosso grande palco para aplicar esse conceito de turismo responsável. Foi construído, né, ao longo de anos aí de estudo para a gente chegar no que a gente tem hoje. E a gente está desenvolvendo, né, está terminando acho que é a última semana que a gente tem para construir esse programa de visitação ecoturístico que a gente vai liberar, tem até algumas novidades aí a surgir. E o selo de turismo responsável, que acho que é a grande ferramenta que o Instituto tem. Por quê? Porque a gente olha para o trade turístico, né, para o modelo econômico que tem atrás do turismo e a gente propõe um selo que verifica todas as condições relacionadas a envolvimento com a cultura local, ou seja, a cultura caiçara, como que a gente tem essa compreensão ecossistêmica, como que as instituições, né, têm essa compreensão ecossistêmica e quais são as iniciativas que ela apoia, que ela aborda, como que ela internaliza isso, como que ela conduz a rotina, né, das atividades dela em prol dessa compreensão ecossistêmica, né, sem impactar o meio ambiente e também considerando as causas sociais. Então a gente quer vincular a ilha, né? Quem for parceiro da ilha, quem for as empresas que vão estar dentro da ilha prestando algum tipo de serviço ou vinculado com algum modelo de visitação, a gente vai colocar uma condicionante para ter esse selo, que é justamente para a gente compartilhar essa cultura que a gente tem dentro do Instituto com várias empresas locais. A gente quer alcançar as pessoas através do bolso.
digamos assim, mostrar que a sustentabilidade, ela de fato não é só boa para o meio ambiente, mas ela é muito boa para a economia. A gente consegue, de fato, dar passos robustos, passos firmes, porque quando você trabalha com sustentabilidade, você de fato está controlando os riscos. Então, se você controla esses riscos que podem atrapalhar o seu objetivo, você consegue fazer um planejamento muito mais robusto e muito mais coerente. Então, a nossa proposta é que a gente consiga compartilhar esse valor, essa cultura, esse sistema de gestão com os nossos parceiros e que a gente, de fato, consiga subir a régua sobre o que é esse turismo responsável, como que a gente se torna atrativo para que os turistas, os visitantes que venham para a Baixada Santista procurem esse tipo, sejam pessoas que estão interessadas nesse tipo de visitação, nesse tipo de visitação de experiência, né? De não é simplesmente um turismo de sol e praia, um turismo predador, que às vezes deixa mais problemas do que, de fato, soluções. Então, a gente realmente quer trazer essa nova perspectiva para o turismo da Baixada Santista, que às vezes parece que está muito longe, que está na Europa, enfim, outros países. Parece que não faz parte da nossa realidade. Exatamente. Né? Mas que a gente tem um potencial muito maior do que vários outros, porque a gente está a 90 quilômetros da maior cidade do país, São Paulo. Então, a gente tem um aeroporto internacional muito perto. Então, a gente realmente está muito próximo, né? A gente tem um potencial latente para trazer essa cultura, esse novo turismo, um turismo que agrega, né? Não que extrai. Nossa, realmente é a menina dos olhos, né? É a nossa menina dos olhos. Ai, que bacana. E na torcida aqui que vai dar tudo certo, já deu tudo certo, né? Até porque, nossa, ele fala com tanto desejo, assim, que até a gente acaba entrando no desejo dele, né? E com certeza, viu, Bruno? Tem que fortalecer isso mesmo, vai ser incrível. Nossa. Você foi falando e eu estava aqui só viajando. Que bacana, né? Muito legal. Vamos aí, gente. Vamos aí colaborar para dar tudo certo. E você vai atingir um público-alvo aí bacana, hein? A nossa intenção é, como a gente falou, né? A gente começa entendendo esses problemas globais e atuando dentro do nosso raio de influência. A nossa ideia é que esse raio de influência cada vez vá abrindo mais. A gente tem que ter os pés no chão, né? Ser conservadores, saber que esses passos são dados gradativamente, mas que a gente tenha a ambição de sempre aumentar esse raio de influência e, de fato, ser um movimento de transformação. E será, com toda certeza. Mas vamos lá. Como o IMAR cria projetos em que esteja vinculado com a Agenda 2030 da ONU? Ótimo. Acho que volta lá onde eu falei sobre esses objetivos internos da sustentabilidade. A gente primeiro entendeu esses 169 metas que tem nos ODS, são 17 objetivos, né, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e como existem diversas possibilidades, diversos cenários, diversas áreas de atuação dentro desses 169 metas aí propostas pela ONU, a gente olhou o que a gente pode fazer, o que é material, né? Voltando de novo para aquele estudo de materialidade. E aí a gente trouxe esses objetivos para dentro e começou a propor iniciativas que ajudam, né, auxiliam o atingimento dessas metas, só que dentro do nosso escopo, do nosso cenário. A gente não consegue mudar o mundo inteiro daqui, mas a gente consegue mudar aqui para o mundo. Né? Então, dentro desse conceito, dessa mentalidade que a gente propõe esses objetivos internos da sustentabilidade, que é justamente o que a gente consegue fazer para contribuir. E esse pensamento se todo mundo fizesse isso, né, olhasse para como que eu posso contribuir para essas metas globais, a gente já teria atingido todas. Nossa. Porque aí seriam os indivíduos, né? Acho que essa é a proposta também por trás dessa agenda, que é não deixar ninguém para trás e começar de baixo para cima e não de cima para baixo. O resultado seria excelente, né? Seria excelente. Nossa. Mas vamos acreditar que um futuro não tão distante vamos ter esses resultados, né? Eu acredito que a partir do momento que já temos pessoas com essa determinação, projetos, terceiros setores com essa seriedade, e, enfim, eu sou uma pessoa muito otimista. Dará tudo certo, com certeza. E eu acho que o Instituto assumiu essa função, e a ilha assumiu essa função de trazer esperança depois, né? No momento pandêmico que a gente vive, precisava de esperança. Isso aí, parabéns. O que é o projeto O Caiçara Vive? Caiçara Vive, ele é talvez o maior instrumento que a gente tem aí de transformação, justamente por
por trazer uma cultura que já existia e que a gente repara que existe muita identificação dessa cultura, só que as pessoas às vezes não sabem de fato que tem essa identificação. Então o que a gente está propondo é, primeiro, definir o que é essa filosofia de vida caiçara. A gente tem um documento que faça essa definição para que as pessoas consigam entender o que é essa filosofia e tentar trazer isso para a rotina da vida moderna. Então a gente entender o que é esse contato mais profundo com o litoral, com a nossa Mata Atlântica, né? Nós somos membros do Conselho Gestor da Apamarinha Litoral Centro, né? Uma área de proteção ambiental que abrange toda a Baixada Santista. A gente está tentando participar de outros conselhos também, de outras APAs, de outras áreas, mas o nosso foco do Caiçara Vive é mostrar que lá atrás, quando a gente tentou padronizar a linha de produção, vamos falar de Revolução Industrial, que a gente começou a ter uma produção linear, onde a gente começou a trazer essa percepção de produção linear industrial para dentro da vida humana, a gente começou a padronizar, esquecer que a vida acontece em ciclos, né? A gente já tem um ciclo natural, que são as estações, que já mudam completamente a nossa vida pelo menos 4 vezes por ano. Então, essa compreensão de que a vida acontece em ciclos e de que a gente precisa simplesmente saber lidar com essa mudança, né? Estar adaptado para essa mudança e não mudar o local onde a gente vive. A gente tem que se adaptar e não adaptar o local. E por quê? Porque se a gente tenta mudar o que já estava em equilíbrio, que já tinha, né, uma harmonia, a gente de fato vai causar um impacto e esse impacto vai vir para a gente, porque o ser humano é um produto da natureza. Então a gente nasceu já para estar em harmonia. Se você quebra essa harmonia, você acaba prejudicando a própria existência humana. E o Caiçara, ele não sei se foi por estudo, por percepção, mas ele já estava em harmonia. E a gente quer resgatar isso com muita força e propagar essa ideia de uma vivência litorânea em harmonia, essa cultura, esse conhecimento, esse artesanato, essa arte, né, que o Caiçara promove. A gente, né, apoiou um documentário que falou muito, né, entrou na vida, né, de quem são esses caiçaras remanescentes, né, para entender como que esses caiçaras estão vivendo hoje e para mostrar que existem ainda e que são culturas que são lindas e que a gente precisa de fato propagar. E agora a gente tem outras iniciativas, né, de fazer uma conexão, por exemplo, com o Montão de Trigo, que é uma comunidade antiga, que tem mais de 170 anos ali de comunidade caiçara, de histórias. A gente quer fazer uma conexão, que a gente chama de conexão caiçara, com a Ilha dos Arvoredos também, para justamente a gente trocar um intercâmbio. Eu até queria te propor também esse intercâmbio, porque como você tem a organização, né, faz parte da organização, fazer esse intercâmbio de conhecimento. Que legal. A gente não tem um ego em cima do conteúdo. A gente quer que esse conteúdo, a gente tenha uma filosofia lá de que o nosso conhecimento ele precisa ser aberto para todo mundo e a gente quer acessar vários conhecimentos, né? Então essa troca, esse intercâmbio, ele é muito interessante. Isso é muito importante mesmo, né? Dividir o saber. Isso é bom, caramba. Isso é muito bom, porque se a gente compartilha essas perspectivas, essas formas de ver o mundo, a gente de fato consegue construir algo mais real, porque são vários pontos de vista. Exatamente. É uma junção de tudo, né? Eu acho que dar as mãos, a gente fazer esses círculos com esse raio que a gente tem essa condição aí de acolher, agrupar mais pessoas pela causa, eu acho que é muito favorável para o projeto, né? Eu estava apreensiva de bater esse papo com você, por causa até, sou muito clara em dizer, né? Apesar de eu fazer parte de uma entidade, o qual faz parte dentro do Conselho do Meio Ambiente, eu, Clarice Carmo, eu preciso estar mais próximo disso, né? E por que eu falo que eu preciso? Da mesma maneira que eu preciso, gente, você que está aí me assistindo também. Então, é um momento, vamos embora fazer esse intercâmbio junto, né? Por que não? Trocar essas experiências, né? E eu tenho certeza que vai ser interessante, prazeroso, porque a gente vai ter esse conhecimento e, através desse conhecimento, a gente vai compartilhar esse saber. E, com certeza, vamos ter um mundo muito melhor, né, Bruno? Exatamente. E a nossa proposta também dentro do Instituto, olhando para o trabalho, é que as pessoas se divirtam dentro, né, com o que fazem. Então, a gente, nessa questão de brilho nos olhos que você falou, é um critério para entrar no Instituto. A gente faz uma avaliação mesmo para entender se de fato a pessoa tem aquela paixão pelo que faz, e quando a gente sente que a pessoa tem a paixão pelo que faz, é a liberdade criativa total. Porque eu acho que quando a pessoa faz com amor,
né? E justamente nas áreas de foco, né, que estudaram para fazer, aí a coisa gente flui, né? Flui Vai de uma maneira muito que... facilmente, muito Com certeza. facilmente. Mas vamos lá. Como o governo municipal, estadual ou federal consegue ajudar o ambiente ao qual vocês cuidam? De que maneira? A gente tem uma filosofia no Instituto que a gente tenta trazer essa liberdade, né, de voz para a gente, enfim, tentar ser independente. Hoje, na verdade, a gente tem, por exemplo, o projeto da ilha. É um território da União, que foi concedido, né, para a Fundação Fernando Lee, que hoje ainda é detentora da concessão da Ilha dos Arvoredos, né, em parceria com o Instituto. A gente trouxe essas metodologias de gestão e sustentabilidade. Eles continuaram, né, trouxeram as informações para a gente sobre o legado histórico, todo esse conteúdo, as pesquisas científicas que foram feitas na ilha. A gente teve acesso a essa informação para construir esse projeto Mundo Sustentável, né? E, enfim, a nossa, né, a ideia que a gente tem é que as pessoas de fato amem o que fazem e a gente valorize esse profissional técnico, a gente valorize os profissionais que trabalham com ciência e, enfim, consiga de fato mudar o mundo. Olha que máximo. É isso aí. Bem, Bruno, de que forma as pessoas podem conhecer e ajudar o IMAR? Bom, a primeira coisa que eu peço é que sigam a gente nas redes sociais, porque ajuda muito e principalmente, por que ajuda? Porque mostra o nosso alcance. Saber de fato quanto, né, quem está envolvido, e a gente mede muito os nossos esforços para saber de fato o que a sociedade quer que a gente faça, digamos assim. Então a gente é muito receptivo, a gente é muito acessível, né, nas redes sociais. Então siga a gente lá, manda mensagem, ajuda a gente a curtindo, compartilhando, e isso já ajuda demais. A gente está ainda estruturando algumas formas de plataforma de doação e frentes que vão ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos, né, que a nossa ideia de fato é ter um ambiente colaborativo, contribuinte também dentro do Instituto, onde pessoas externas que não possam, né, a gente hoje somos 21 voluntários, todo mundo é voluntário dentro do Instituto. E então a gente sabe que existem pessoas que querem participar do nosso projeto, né, que querem participar das nossas iniciativas, mas às vezes não tem tempo, né, está ocupado com outras iniciativas, e a gente entende que existe essa possibilidade de contribuir financeiramente. Então a gente pede também, primeiro, acompanhe a gente para que qualquer novidade que tenha vai estar lá nas redes sociais. Não deixem de acompanhar, viu? Porque eu irei acompanhar, com certeza, eu vou acompanhar, a minha equipe já está acompanhando. E Bruno, para a gente fazer um fechamento, a gente está iniciando, bem dizer, né, hoje no dia da gravação, a Semana do Meio Ambiente. Vocês têm alguma programação, alguma situação para esta semana? Fala um pouquinho para a gente. A gente respeita demais o momento que a gente está vivendo, então iniciativas que poderiam gerar aglomerações e tal, a gente evitou nesse momento. Então o que a gente está fazendo? A gente está criando alguns conteúdos, né? A gente faz essa, como eu falei, essa transposição didática muito forte. Então a gente tem algumas revistas internas do Instituto que a gente coloca conteúdos do dia a dia, que a gente chama de fofoca técnica, enfim, tem várias nuances ali que tentam trazer um conteúdo muito científico, muito técnico, só que de uma maneira não tão chata, que o pessoal sempre fala, né, que ciência é chata. Então a gente está propondo nessa semana, são diversos conteúdos que a gente está gerando dia a dia, cada um pautado num determinado assunto e 100% focado nessas metas globais, nos ODS. Então a gente está mostrando ali praticamente qual é o destino que cada ODS está tendo dentro desse documento. E aí, como eu falei novamente, vai estar tudo dentro das nossas redes sociais. Então tem que ficar lá ligado para poder ter acesso a esses conteúdos. Isso é importante, né? Na verdade, até pelo momento da pandemia mesmo, muitas pessoas vão estar fazendo a programação tudo pelas redes sociais e IMAR não vai ser diferente, né? Não. Essa dica que você acabou de dizer, por isso que é importante seguir eles na rede social e fazer parte dessa semana do meio ambiente com o IMAR também, né? Vai ser muito produtivo, acredito eu, né, Bruno? Ótimo. E quem quiser saber mais também dos projetos, a gente tem um documentário no YouTube, né, de um programa chamado Parques Nacionais. É um programa que ele está rodando no Brasil, diversos parques nacionais, justamente para trazer produção audiovisual, para tentar trazer esses patrimônios que a gente tem ambientais para mais perto da gente. E ele insistiu, né, na verdade não insistiu, ele pediu
para colocar a Ilha dos Arvoredos dentro desse roteiro. Olha que legal. Então a gente tem um documentário produzido para esse programa chamado Parques Nacionais lá no YouTube, que está muito legal. Ele fala mais ou menos ali 10% do que de fato é a ilha. É impossível, sem estar na ilha, saber o que é a ilha. E esse é o canal do YouTube? Como que é? Fala de novo. Parques Nacionais. Parques Nacionais. Procurar a Ilha dos Arvoredos, lá já vai aparecer. Então não deixem de fazer, por favor, esse clique nesse link, vale super a pena. Ai, Bruno, foi uma delícia te conhecer. Você é muito bem-vinda aqui no Fala Clarice. Considere-se aqui a sua casa. Quando quiser aparecer, quando quiser voltar. Vou te convidar em outros momentos também. Enfim, deixe suas considerações finais. Foi muito bom poder bater esse papo contigo. Olha, Clarice, de fato eu agradeço muito o convite de poder estar aqui, bater esse papo, né? Eu gosto demais de falar desse assunto, falar do Instituto, falar sobre sustentabilidade. Até peço desculpas porque eu falo muito, né? Eu me empolgo. E porque é um assunto que de fato eu tenho muito carinho. E é isso, acho que a nossa ideia do Instituto é de fato ser um movimento de transformação, onde a gente se diverte nesse processo, né? Eu falo que 10% do meu dia eu sinto que eu estou trabalhando, o resto é diversão. Então é fazer o que ama, né? Fazer o que gosta e encontrar pessoas que também gostam da mesma coisa que você e montar essa organização, esse movimento de transformação e fazer essa mudança que a gente espera no mundo, né? Eu acho que esse que é a grande sacada. A gente colocou, às vezes, nas publicações que a gente faz, seja a mudança que você quer ver no mundo, é que isso faz muito sentido pra gente. Acho que isso está totalmente no nosso dia a dia. Com certeza. Olha, gente, foi brilhante. Eu tinha certeza que seria, até porque quando a gente bate um papo, a gente vê o brilho nos olhos da pessoa, a gente realmente vê que essa pessoa ama o que faz. E esse bate-papo não ia ser diferente. Ele disse que fala muito, mas é por isso que ele está no Fala Clarice. Porque eu falo pra caramba também. É que hoje eu fiquei tão hipnotizada vendo ele falar da maneira que ele falou, né, gente? Com tanta propriedade, com tanto amor no que faz. E aí ele até me silenciou um pouquinho. Mas enfim, foi uma delícia, Bruno, gratidão. E hoje ficamos por aqui. Mas olha, não deixem de ter a responsabilidade de vocês em relação ao meio ambiente. Eu, Clarice Carmo, com certeza vou ter a minha, tá bom? Então vamos aí fazer parte. Na nossa região vai ter muitas programações aí para a Semana do Meio Ambiente. Mas não deixe de ir no link que o nosso convidado deixou aí para vocês. Entre nas redes sociais do Inmar, tem tudo lá, tá? Beijo no coração e até a próxima.